A paz, queridos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas é de extrema importância com que você preste bastante atenção, que você se dedique a este ensino para que você venha crescer não somente em graça, mas principalmente em conhecimento também. Bem? Então, vamos lá. Vamos começar com uma oração hoje? Você que ainda não já pegou o seu café, pegue aí o seu café, Vamos estar orando neste momento. Senhor, Pai, venha sobre as nossas vidas mais este dia. Que o Senhor venha abrir os nossos entendimentos para conhecermos um pouquinho mais do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, grandioso és Tu, portador de toda a glória é o Senhor. Pai, nos faz crescer um pouco mais no conhecimento sobre este momento, que o Teu Espírito Santo venha revelar o Teu ensino para que as nossas vidas venham a ser preenchidas pela Tua glória e pelo Teu poder, porque só o Senhor é o Deus do impossível. Se revele a nós pelo intermédio da Tua palavra, Pai, é o que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é de extrema importância termos sempre em nossas mentes a seguinte ideia, É de extrema importância observarmos e vivermos o necessário desconstruir ideias que nós construímos indevidamente, para que o plano perfeito de Deus venha a ser concretizado em nós. Eu poderia muito bem passar para vocês apenas o material que aprendi até aqui, neste pouco espaço de tempo. Acredito que durante esses 10 anos caminhando com Cristo, procurando conhecê-lo, procurando entender da sua palavra, acredito que não é muita coisa, não conheço muita coisa, não sei muito, não chego nem no médio. Eu esforço para poder tentar conhecer um pouco, porque eu compreendo que a grandiosidade deste Deus não consegue caber em uma simples mente humana. Então, ai de mim dizer que sou de fato um conhecedor profundo da palavra de Deus, mas o pouco que eu tenho eu quero compartilhar com vocês, para juntos crescermos para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém? Então vamos lá. Como eu disse, a cada aula montada eu faço uma nova pesquisa sobre tudo aquilo que eu já havia estudado. Então eu tenho essa preocupação de, ao armar a aula para vocês, eu estar fazendo essa reciclagem em tópicos e em pontos que até aqui havia aprendido, Porque em reciclagens normalmente nós sempre aprendemos algo a mais, Nós sempre aprendemos para acrescentar coisas a mais, sempre vemos sobre aquilo que nós havíamos aprendido, se de fato permanece, na mesma ideologia, ou se foi acrescentado algo, se foi tirado algo, porque ao passar dos tempos, ao passar do pessoal que vai estudando e se aprofundando com um tema específico, eles vão descobrindo mais algumas coisas, Eu vejo a palavra de Deus como um grande campo para podermos fazer uma mineração dessa palavra de Deus a cada foco, a cada ponto, minerar a cada ponto para poder enriquecer, ou revelar um outro ponto de vista que ali também revela, que é de extrema importância, mas que tudo seja para a glória de Deus. Amém? Aula passada nós estudamos no Gênesis do primeiro capítulo, o primeiro versículo somente, aonde focamos ali sobre o Bereshit, em questão do no princípio, como Paulo havia escrito aos Colossenses, de uma forma que em um versículo ele
quer dizer, em alguns versículos de um capítulo apenas, ele colocou todas as traduções de Bereshit, mostrando que não há dúvidas em Deus, que Deus é completamente perfeito, né? Então, hoje nós iremos estar estudando, né, a partir do segundo versículo para frente. Glória a Deus. Alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar lá no nosso grupo no Telegram, né? No Telegram é só colocar Escola dos 100, já vai aparecer. O Telegram fica aberto 24 horas para vocês poderem fazer a pergunta que vocês quiserem, e lá nós estaremos respondendo. Agora, no grupo do WhatsApp, ele só é liberado no dia que o vídeo é lançado no grupo. Amém? Então vamos para Gênesis 1, 2. Vamos lá. Na verdade, o versículo 2 ele é a continuidade do primeiro versículo. É claro, porque é sequência. Mas não por ser uma sequência, mas por ambos fazer parte como se fosse um só. Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas do abismo. Agora veja essa minha tradução, né? Lembrando que essa minha tradução é a Revista e Corrigida. Eu gosto de sempre dar uma passeada entre as traduções para poder estar sempre absorvendo o melhor, né? Por exemplo, eu particularmente amo a tradução NVT, a nova versão transformadora. A NVT é uma tradução que eu amo demais, mas não consigo largar, né, a Revista e Corrigida, a Revista Atualizada, porque por ter um português mais antigo, um português um pouco mais formal, a gente acaba vendo o quão rico a nossa língua é, né? E fora que eu gosto desse negócio meio old school, né? Esse negócio meio retrô, eu amo isso. Então, eu gosto sempre de estar dando essa passeada entre as versões para poder sempre estar absorvendo o melhor de que cada qual quer revelar. Como nós aprendemos na primeira aula, a versão mais antiga traduzida para o português é a King James, né? Se você quiser uma versão muito mais retrô, que não é traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, mas uma versão do português um pouco mais antigo, é só você ler a King James. Afinal, se você não quer comprar Bíblia da King James e você quer estar adquirindo, né? Você quiser estar adquirindo novas versões, eu aconselho você a baixar o aplicativo YouVersion, né? YouVersion, lá ela é uma rede social para nós cristãos. Vocês devem estar falando, nossa, ele só está falando e até agora nada de teologia, né? É interessante eu falar para vocês sobre esse aplicativo YouVersion, porque esse aplicativo ele é como se fosse uma rede social evangélica. Lá você vai conseguir colocar imagens de passagens bíblicas, né? Não é que você vai ficar publicando suas fotos. Se bem que dá para você pegar uma foto que você tirou, adicionar um versículo na foto e publicar lá na sua rede, né? Como você também pode publicar versículos bíblicos. Lá tem planos de leitura, que existem planos maravilhosos, né? Maravilhosos mesmo, muito bom. Eu mesmo estou num plano hoje que é o ler a Bíblia toda em 90 dias. Às vezes eu ultrapasso ali o dia necessário, às vezes eu fico um pouco para trás, mas sempre tento deixar ali nesse meio termo para sempre estar em dia, para não ficar muito longe, né? Então, e o YouVersion, ele tem a publicação que você consegue compartilhar com seus irmãos que tem o mesmo aplicativo, versículos bíblicos. Você vai conseguir para estar compartilhando imagens com os versículos bíblicos, que você pode colocar no status do WhatsApp, nas suas redes sociais também. Você vai conseguir fazer planos, você vai conseguir fazer marcação de texto, você vai conseguir fazer anotação de texto, você vai conseguir passar como diz? É que lá, se eu não me engano, não é marcador que fala, mas você consegue tipo colocar
sabe quando você passa o marca-texto vermelho lá sobre o versículo? Lá você consegue também com as cores que você quiser, porque como é celular, você tem acesso a todas as cores. E é isso, né? Lá é praticamente um caderno de estudo, uma rede social e justamente uma Bíblia que tem todas as traduções, português, inglês, espanhol, as versões do português antigo, do português NVT, NTLH, né? Interessante que a NTLH é mais para devocionais, para você ler em sua casa, para você ter um amplo entendimento. Porém, não é todo mundo que gosta da NTLH. Mas YouVersion, pode baixar que o aplicativo é maravilhoso. Baixando o aplicativo, pode me seguir lá, pode me adicionar lá, Jackson Diniz, tá bom? Porque também tem esse negócio de adicionar amigos. É maravilhoso, tem tópicos de oração. Eu recomendo você baixar YouVersion. Amém? Bora para a aula, que é isso que nós estamos aqui, né? Mas é interessante, tudo aquilo que eu acho bom para nós, eu sempre vou estar passando para vocês. Mas vamos lá, Gênesis 1, vamos estar lendo o versículo 1 e o versículo 2. Como eu havia falado, que ambos os dois fazem parte, como fosse apenas um, que assim está escrito. No princípio, nessa minha tradução, tá? Criou Deus os céus e a terra era, vou escrever aqui, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para a gente poder agora entrarmos aqui no nosso ensino. O interessante que esse versículo aqui revela que quando Deus criou a terra, Ele a criou e começou a fazer nela as demais coisas. É interessante que, por exemplo, para que Deus criasse um casal da humanidade, primeiro Ele criou Adão. Pegou aí? Criou a terra. Aí o versículo 2 vai dizer, porque o versículo não fala, e no princípio criou os céus e a terra. Porém, quando Deus criou a terra, é como, eu estou fazendo a comparação, não estou dizendo que é igual, uma comparação, né? É como quando Deus criou Adão em relação a casal, viu? Deus criou a terra, versículo 2, e a terra era, ou em algumas traduções bíblicas, não sei a sua, vai estar escrito, estava sem forma e vazia. Em relação a casal da humanidade, primeiro foi criado Adão. Depois de Deus criar Adão, aí sim que ele, da costela de Adão, criou Eva. Aí fez o casal da humanidade, porque Adão em si é um humano. Adão e Eva é humanidade. Consegue compreender isso? Adão sozinho é humano, Adão e Eva é humanidade. Então, para o início da humanidade, primeiro Deus criou Adão. Diz as mulheres, né, que Adão foi o rascunho. Assim nós vemos no primeiro versículo, quando Deus cria os céus e a terra. Era como fosse, em questão a humanidade, humano, a terra. No segundo versículo fala, e a terra estava, ou era, sem forma e vazia. Semelhantemente, Adão sozinho.
Do versículo 3 adiante, que o Senhor começa a pegar dessa terra vazia, né? Dessa terra sem forma e vazia, e começa a montar todo o trajeto, todo o plano, tudo aquilo que já estava ali proposto. Então nós vemos o seguinte: é como depois de ter criado Adão, aí depois o Senhor viu que, tirando da costela de Adão, formando Eva, era criar a humanidade e não o humano. Entende? O completo. Não é que Deus fez incompleto. O que Deus fez, Ele fez perfeito. Está aí. Que daqui a pouco, isso é para entendermos um pouco de tudo aquilo que Deus fez. Vocês vão ver que às vezes eu vou estar tendo esses cortes, é porque o celular vira e mexe, a ideia é ser bloqueada, né? Mas vamos lá. Isso é para a gente poder entender mais ou menos um pouco de uma certa teoria que tem alguns fundamentos bíblicos, que muitas pessoas também seguem essa teoria, né? Mas da mesma forma que ela tem versículos que lhe dão base, também, segundo o entendimento, fica um tanto complicado, né? Mas a gente vamos chegar lá e vocês vão entender o que eu estou falando. Então vamos lá, para a gente poder entender o porquê a terra era ou estava vazia, o começo da criação. Veja, abram suas Bíblias em Salmo, vou colocar aqui, de número 104, do verso 5 ao 9. Começar a destrinchar a partir de então. Salmo 104, verso do 5 ao 9. Lembrando, quem ainda não tem costume de trabalhar com abreviações de livros, é interessante estar treinando lá nas primeiras páginas da sua Bíblia, né? Que isso vai lhe exigir muito, não somente no curso, mas em toda a sua vida cristã. Isso vai te facilitar demais de estar encontrando os livros da Bíblia, amém? Então, Salmo 104, do verso 5 ao 9, assim está escrito: lançou os fundamentos da terra, né? Aqui nós já vemos. Você está aí com caneta, sublima aí, fundamentos da terra. Fundamentos da terra. Para que não vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo. Sublinha aí. Cobriste com o abismo. Veja, ainda no versículo 6: como com uma veste, as águas estavam sobre os montes. Sublima aí, águas sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram.
subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para eles fundaste. Limite lhes traçastes, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Limite, sublima aí. Limite lhes traçastes. Limite lhes traçaste. Que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Olha só, etapas a qual aqui revela. Vai vendo? Fundamentos da terra. Ou seja, Deus não já apareceu terra com bicho, com Adão, né, com as nuvens, com os mares. Não foi no estralar de dedos, não foi. Deus tem poder para no estralar de dedos fazer. Deus tem poder para fazer, porém não quis. A vontade de Deus, ela é perfeita. Veja, Deus começa, como nós lemos aqui nesse Salmo 104, né? Esse Salmo 104 que nós acabamos de ler, nós vemos o seguinte: que Deus colocou os fundamentos da terra. Ou seja, Deus começou pelo centro. Deus começou aos fundamentos da terra. Ou seja, teve um início, teve um ponto que ele começou. Então ele começou pelo fundamento da terra. Depois de criar os fundamentos, os alicerces, o núcleo da terra, ele cobriu com o abismo. Isso aqui é tremendo. Já parou para pensar nisso? Porque no versículo de número 2, lá em Gênesis 1, nós lemos o quê? O que foi que nós lemos? Que a terra estava, ou era, sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava, se movimentava sobre a face das águas do abismo. Ou seja, os fundamentos da terra estão no núcleo da terra, estão no meio da terra. Depois, o núcleo da terra, os fundamentos da terra, é coberto com o abismo. Ou seja, Deus criou o núcleo da terra, correto? Correto. Segundo a ciência, é o lugar mais quente de toda a terra. Segundo a ciência, neste núcleo da terra, ninguém até hoje conseguiu chegar pela tamanha temperatura que contém essa temperatura lá dentro. Veja, os cientistas que mais tentaram se aproximar nos mais profundos dos mares para tentar chegar no lugar mais fundo de toda a terra, perfurando ainda assim o solo, a parte de baixo do mar ainda, para tentar entrar, ao sair vapores de água de algumas como que cavernas dentro da água, sabe? Tipo, como se fosse um lugar que continha bolsas de ar. Ao perfurar e sair aquele ar de dentro, pelas as brechas que iria causando na terra, era como se fossem gritos, pelos quais os cientistas ficaram apavorados, achando que havia encontrado o inferno, né? Pela a lógica do inferno ser para baixo, como diz a Bíblia. Mas isso revela
o tamanho do calor que tinha naquela bolsa de ar, né, naquele núcleo de ar, que ao sair, contato com água gelada, dava aquele grito. Então nós vemos que no mais profundo das águas ainda se tinha rocha que os cientistas perfuraram e tentando ir mais fundo, e ainda assim não chegaram no núcleo. Ou seja, existe um núcleo, em cima do núcleo existe esse abismo, que é o lugar mais profundo da terra. Dá para entender? Os fundamentos da terra. Daqui a pouquinho nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmos 18, para a gente poder entender isso daqui. Fundamentos da terra, onde tem um núcleo, onde tem todos aqueles lugares quentes que a ciência ainda não alcançou, né? Então, logo após, existe esse abismo, que é o lugar profundo da terra. É o lugar profundo. Sobre esse lugar profundo, está aqui, ó. O abismo, sendo um lugar profundo, cobriu os fundamentos, o núcleo. Por que é considerado como abismo? O que é não? Melhor dizendo, aonde está as partes mais baixas de toda a terra? Há quem diga que são os vulcões, por puxar a larva que existe na parte de baixo. Pois bem, ainda assim é o abismo, que são lugares profundos que ninguém consegue entrar. Veja, o Salmo 104 ainda revela que esse abismo, os lugares profundos, ainda assim contém sobre eles águas que cobriam até aos montes. É só pensar, se existiam-se montes e as águas cobriam, as águas iam sobre os montes, é porque na parte de baixo dos montes era considerado abismo, compreende? E a parte de cima dos montes era como se fosse o solo que hoje nós pisamos. Então a água encheu tudo. Nós vamos ler daqui a pouco, né, na continuidade ainda de Gênesis 1, que Deus vai dar ordem para que as águas sejam espalhadas, para que a terra fique ali, para que surja a terra, né? Se Deus vai dar ordem para as águas serem espalhadas para então surgir a terra, então a água estava cobrindo tudo, porque os lugares mais fundos eram cobertos com as águas, ao ponto das águas cobrir até mesmo aos montes. Por isso que o Espírito de Deus pairava, se movimentava sobre a face das águas. Há quem diga que foi o primeiro dilúvio e encher todo o planeta de água. Entende? Então as águas cobriam até mesmo aos montes, porque todo o planeta estava cheio de água. Porém, até aqui foi quando Deus, quando Deus estava criando a terra. Veja bem, Deus estava criando a terra. No finalzinho, como nós lemos aqui no Salmo 104, colocou os limites para lhe traçar. Como está no verso 9: limite lhes traçastes, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Ou seja, nós vamos voltar lá em Gênesis, que é justamente quando Deus vai dar ordem para as águas serem espalhadas.
para que a terra fique ali firme, né? Então, as águas que cobriam os montes, o Senhor deu ordem para que elas tivessem seus limites. Não é assim que Deus pergunta a Jó: Jó, aonde você estava quando eu coloquei os portões sobre os mares e disse às águas: até aqui você virá e daqui você não passará, que são as praias? É o verso 9 que revela isso, aonde Deus coloca os limites para as águas não ultrapassar. Amém? Veja, isso aqui eu já expliquei. Então vamos lá para o Salmo 18, para a gente poder estar compreendendo melhor isso daí, né? Ainda sobre fundamento da terra. Salmo de número 18, verso de número 15. Bem, Salmo 18, verso de número 15, assim está escrito: então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Esse Salmo 18 aqui, ele é maravilhoso, ele é extraordinário, ele traz uma mensagem grandiosa mesmo, né? Mas vamos focar nesse verso de número 15, né? Vamos lá, ó, tá com a caneta aí, sublima aí. Foram vistas, ou seja, foi visto o que aí? As profundezas das águas. Dá para entender aí, né? E foram descobertos os fundamentos do mundo tudo isso. Eita, aqui eu entortei. Tudo isso pelo soprar das tuas narinas. Vamos entender então? Vamos começar de baixo para cima. Soprar das tuas narinas. Soprar das tuas narinas é Deus fazer isso aqui, ó. Isso é o soprar das tuas narinas. Deus fazendo somente isso. Por isso que esse Salmo 18 ele é extraordinário. Se você for parar para ver nesse Salmo 18, é o Senhor vindo de encontro para poder salvar o seu filho. A revelação que esse Salmo 18 tem é algo tremendo, mas pela ação do Senhor Jesus, né? Melhor, pela ação do Deus Criador, nós vemos que pelo soprar das suas narinas, somente em soprar as suas narinas, o que aconteceu?
ficou exposto às profundezas das águas. As águas que estavam sobre o monte, que segundo Gênesis 2, estava sobre o abismo pelo qual o Espírito de Deus estava pairando. Então, profundeza das águas, se for enxergar o abismo, porque as águas cobrem o abismo. Olha só que maravilhoso esse Salmo 18. Então, por Deus ter dado uma respirada funda, né? Aquele que o médico sempre fala, respira fundo, né? Foi visto a profundeza das águas, ou seja, foram se revelado o abismo. Mas por que foi revelado o abismo, sendo que aqui só fala a profundeza das águas? Pela continuidade do verso, porque a continuidade do verso fala que foi descoberto os fundamentos do mundo. Então, abaixo das águas está o abismo, e abaixo do abismo está os fundamentos da terra. Homem nenhum conseguiria chegar no núcleo e passar por lá anos e anos. A diferença do verso 1 para o verso 2, segundo grandes estudiosos, se passaram anos e anos, mas mesmo assim, o Deus que estava exposto ao fundamento da terra não foi morto pelo calor do fundamento da terra, muito pelo contrário. O fundamento da terra e toda a terra apenas revelou o seu poder. Compreende isso daqui? Que pelo soprar das narinas de Deus chegou a ser visto a profundeza das águas. Chegando à profundeza das águas, atravessou o abismo e foi descoberto os fundamentos do mundo. Isso para a gente poder entender que o versículo de número 2 era justamente a terra como o Senhor começou a criar. Agora nós vamos voltar lá para Gênesis para poder ir vendo o passo a passo que o Senhor fez. Vamos lá, Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Daqui a pouquinho nós voltamos para Isaías. Vamos lá, Gênesis 1, vamos já a partir do 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez. Ok, vamos lá, de novo. Versículo 5, né? E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Viu esse versículo 9 que eu havia falado? Quando Deus dá ordem para as águas se espalhar, né? O se espalhar que eu falo é justamente o dar vazão à terra. Porque aqui a água, dá vazão à terra, se espalha, mas ajuntando em um núcleo, né? Tudo que nós vemos: mares, rios, lagos, represas, né? Aquilo que não foi feito pela condução do homem, mas aquilo que foi feito pelo próprio Deus. Versículo 10: e chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. É interessante, nós vemos esse versículo 9 e 10,
que até entanto a terra, como nós lemos aqui, que no Salmo 104, que as águas elas cobriam os montes. Então era como se fosse um planeta inteiro coberto de água, porque a porção de terra só deu início aqui no verso 9, assim, a porção de terra à vista, né? E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar. É até interessante nós entendermos esse versículo de número 7 e o 8, principalmente quando o 8 diz assim: e chamou Deus a expansão. Em algumas traduções não está escrito expansão, em algumas traduções está escrito justamente separação, né? Ou firmamento, porque a palavra original no hebraico, que eu digo, né, dessa palavra expansão, ela é justamente raquia. Eu vou colocar aqui, tá? Para vocês verem. Raquia. A palavra no hebraico para essa tradução expansão é raquia. Não é que está errado, mas raquia, ela significa expansão, ela significa também superfície estendida, assim como ela também significa, na verdade, é superfície estendida sólida, né? Por isso que a tradução também se refere a firmamento, por isso que algumas versões está escrito firmamento. Aí o versículo de número 8, em algumas traduções está escrito: e chamou Deus o firmamento céus. Por quê? A diferença dessa divisão de águas e águas, quer ver? Vamos lá de novo, versículo 6: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Como assim águas de baixo e de cima da expansão? É interessante nós entendermos que as águas do rio que estão em volta do trono de Deus, vista por João, que são semelhantes a cristais, elas são as águas da parte de cima da extensão. Agora, com a água debaixo da expansão, aqui o versículo continua: e chamou Deus a expansão, ou em algumas traduções, firmamento. Cadê? Aqui, céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Veja, se foram chamado essa separação, essa expansão, né, esse firmamento de céus, significa que existe água debaixo dos céus e água em cima dos céus. Isso é lógica, é o que nós acabamos de ler, né? Então daí nós vemos que as águas debaixo dos céus são as águas do planeta Terra. Agora, as águas de cima do fundamento, do firmamento, em cima dos céus, é justamente a água que está acima do primeiro céu, em cima do segundo céu e acima, né, do segundo céu. Lá elas estão no terceiro céu. Mas como assim ela está lá no terceiro céu? Porque é justamente aonde Paulo, em revelação, melhor dizendo, ouviu, né, palavras do próprio Cristo Jesus.
E foi lá onde João havia visto o rio como cristais. São águas de cima do fundamento. As águas que nós vemos aqui na terra é debaixo do firmamento. Então é água na divisa desses dois céus, primeiro e segundo, pois existe água no terceiro céu e água aqui na terra. Então céus é a divisão. Então tudo era uma água só, tudo era as águas misturadas, porém Deus fez a divisão. Isso é extraordinário, né? Isso é extraordinário. Veja, nós vemos depois que a terra foi separada, chamada de terra, né? Aí vem o versículo 11: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro, para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Veja, no versículo de número 3, cria-se a luz. Mas no versículo de número 14, cria o sol e a lua e as estrelas. 16, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Está entendendo? Na expansão dos céus. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, né? E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente. Talvez em sua tradução não está escrito répteis de alma vivente, mas sim animais marítimos, né? Cadê aqui? Répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde, amanhã, o quinto dia. É interessante nós vermos, é importante entendermos aqui, que quando trata sobre esses répteis que nós lemos aqui, no versículo 20, répteis de alma vivente, a palavra original no hebraico é tanim. Vou escrever aqui em cima. É com dois, né? Para quem não conseguia enxergar, é escrito com T-A-N-N-I-Y-N, tanim. A tradução de tanim é dragão, né? Porque na época a qual era escrito, os judeus eles tinham muito esse negócio de figurado, né? Nós vemos um exemplo mesmo por Behemoth, a qual Jó fala. Nós vemos outro exemplo também como Leviatã, que também são sentidos figurados. Como nós também vemos o Cristo sendo de modo figurado como cordeiro, como leão. Nós vemos também de sentido figurado as revelações de Daniel com o leopardo, com o urso, né? Com a águia,
nós vemos sentido figurado também quando João começa a ver lá no livro de Apocalipse, né, o dragão com as cabeças e tudo mais. Nós vemos o Espírito Santo sendo figurado em uma pomba, né? Nós vemos todos esses sentidos figurados para Deus poder mostrar o que de fato Ele queria revelar. Então eram animais grandes, fortes, que eram chamados de dragão, né? Não que era aquele cuspidor de fogo, mas justamente por esse lado de ser réptil, né? Justamente pelo lado de ser réptil. Então nós vemos na seguinte, terminamos o quinto dia, versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis. Está vendo a diferença? Que aqui no versículo 24 Deus ordena novamente, mas agora para que a terra produza os répteis, e antes foi para que os mares produzam os répteis de alma vivente. Nós temos essa diferença, que lá quando se trata de dragão, é justamente tratando no sentido figurado desses animais enormes, grandes e terríveis. Tanto que nós vemos que essa mesma palavra Tanim, ela é usada em diversos outros livros, como Isaías, né? Mas em tradução, às vezes nós vemos falando que ela é sentido a chacais, ela é sentido a crocodilos, ela tem diversos sentidos, que é justamente revelando, significando, simbolizando, né, um animal que seja terrível, um animal que seja assustador. Por isso que aqui no versículo 24 nós vemos que novamente se tem a criação de répteis, que agora é justamente o réptil que anda na terra, né? Que a gente vê aí cobra, lagarto, todas essas coisas. Amém? Então vamos lá. Tanto que existem pessoas que dizem, eram os dinossauros. Só que é necessário entender que a palavra dinossauro, ela não foi criada na criação, ela foi criada muitos anos depois, anos e anos depois. Tanto que quem criou havia colocado o nome de dinossauros, que a palavra dinossauros, ela vem justamente com a tradução de répteis aterrorizantes, né? É a junção. Por isso que nós vemos aí que quem escalou uma tal categoria foram os homens e não a criação. Então, quando se trata de dinossauros, é justamente sobre répteis. Quando a gente para poder analisar assim, né, a gente vê quão amplo é. Então vamos lá. Versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. É interessante nesse versículo de número 27, aquilo que falamos na primeira aula, em questão que existem muitos pontos em livros, principalmente aqui em 1 Samuel, aqui em Gênesis, que não está de uma forma cronológica, mas de uma forma que se explique melhor, de uma forma que seja de fácil entendimento, né? Porque aqui, até entanto, não revela a criação de Adão, mas aqui já está falando sobre o macho e a fêmea, porque primeiro foi Adão e depois foi Eva. Nós vemos que justamente aqui já fala de macho e fêmea, mas Adão ainda não foram criados. Amém? E aqui nós vemos, no versículo já 28, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes. Ok, vamos lá, pessoal.
Tive que excluir alguns negócios aí para poder dar espaço, né? Por incrível que pareça, acabei de apagar mais de 360 vídeos. Mas vamos lá, né? Como eu perdi um tempo aí excluindo o vídeo para ter espaço para continuar gravando para vocês, que vocês continuem a leitura aí na casa de vocês, né? Mas acredito que paramos nos últimos versículos, até completar o primeiro capítulo. Completando o primeiro capítulo, então nós vamos lá já correndo para poder destrinchar isso daí. Primeiro nós já ouvimos falar sobre o Tanim, né? Que era justamente em relação aos répteis de alma vivente debaixo da terra. Falamos também sobre Raquia, que é justamente o firmamento, separação, expansão, que é chamado de céus. E acabamos de fazer uma breve leitura aí, revelando que nem tudo está de ordem cronológica, mas tudo está para um fácil entendimento. Não é que a Bíblia está errada, pelo amor de Deus, longe de mim de querer dizer isso, né? A Bíblia não está errada, a Bíblia está correta. É que existe ordens dela que está para um fácil entendimento, né? Tanto que quando nós formos chegar lá em Eva, nós veremos que existe uma vertente científica que comprova a criação de Eva, né? Tanto a criação de como Eva poderia ter sido criada, como assim foi, né? Então vamos lá então, antes que acabe o resto da memória. Vamos lá. Tá. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 45. Aqui com certeza vocês já copiaram, né? Vamos lá para Isaías. Achando um pouquinho assim porque o apagador é novo, né? Até ele pegar mesmo o álcool mesmo para valer, ele vai dar um pouquinho de trabalho. Essa parte de baixo aqui ainda, se você ainda não escreveu aí no seu caderno, porque não adianta só ver vídeo, irmãos. Não adianta só ver vídeo, não adianta. Você tem que ter o seu caderno, seu notebook, seu computador, alguma coisa para você poder escrever no que você for aprendendo, porque senão só vai passar de um conhecimento momentâneo, né? Vamos lá, Isaías 45, versículo 18. Bom, Isaías 45, 18. Se vocês estiverem afiados aí, vocês já chegaram lá, né? Que é só entender, Isaías praticamente está no meio da Bíblia. Papum, chegou lá. Isaías 45, versículo 18, está escrito o seguinte, olha só. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro.
Aí nós paramos aqui, mas peraí, então a Bíblia está se contradizendo, porque no versículo 2 de Gênesis, ele estava sem forma e vazia. Então por que aqui em Isaías 45, 18 está escrito que Deus não criou a terra vazia, né? Aqui, não a criou vazia. Como assim então? Então a Bíblia se contradiz? Não, ela auto se explica. Todos aqueles versículos que for para levar uma dúvida, todos aqueles versículos que não entendermos de primeira, é necessário, é de extrema necessidade você ler os versículos anteriores e os versículos posteriores, porque texto sem contexto é pretexto para seitas e heresias. Então vamos ler um versículo antes e um depois desse versículo 18. Vamos para o 17. Mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Está vendo? Quando nós começamos a ver o contexto, a Bíblia já vem se explicando. No versículo anterior nós entendemos que o Senhor estava falando a Israel. O que o Senhor estava falando a Israel? Veja, mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Como assim em todas as eternidades? Quando se trata de todas as eternidades, é justamente quando a Bíblia relata que de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. Mas como de eternidade em eternidade, sendo que a eternidade em si é um tempo sem começo e sem fim, ou, segundo alguns sinônimos da tradução da palavra eternidade, com começo mas sem fim. Simples. É Deus justamente dizendo: olha, eu sempre fui, sempre serei e sou o seu Senhor. Sempre serei e sou o seu Deus. Então não importa o passado, o presente ou o futuro, o Senhor é Deus. Entende? Olha, aí continua o versículo 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Ou seja, não foi um segredo, né? Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Toda vez quando o Senhor trata nós para buscarmos a Ele, não é em vão, é porque Ele é o nosso Senhor. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Ou seja, com o Senhor não tem esse negócio de tosquenejar. A palavra dele é reta. Por isso que o 18 vem nos dizer que Deus não criou a terra vazia, mas para ser habitada. Basta a gente entender. Mas espera aí, no mesmo versículo Deus fala que não criou a terra vazia, mas para ser habitada. Mas em Gênesis 2 fala que a terra estava sem forma e vazia. Como assimilar os dois versículos? Veja. Vamos colocar aqui 2 pontos. Primeiro ponto, vazia. Segundo ponto, habitada. Perdão, colocar habitada. Então, quando em Gênesis 2 se trata da forma vazia, é porque Deus ainda estava criando. Compreende? Para você ver, quando Gênesis acaba o seu primeiro capítulo, né? Quando acaba o primeiro capítulo de Gênesis,
falando do sexto dia, e no segundo capítulo, quer ver? Pode ler, vamos lá, do versículo 1 ao 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera, né? Esse termo do descansou não é que Deus tirou uma folga, é justamente do cessou, terminou, completou, parou, descansou, terminou. Ou seja, quando se trata do primeiro dia, e o segundo dia, e o terceiro dia, e o quarto dia, e o quinto dia, e o sexto dia, e o sétimo dia, todos esses, do primeiro ao sexto, foi de Deus criando. Então a terra não foi terminada a sua criação no versículo 2. No versículo 2, Deus ainda estava fazendo, Deus ainda estava aperfeiçoando. Não é que aquilo que Deus faz não é perfeito, é perfeito. É como eu disse, primeiro era só terra, cheia de água, sem forma e vazia, assim como era Adão. E depois o Senhor foi fazendo a terra ser vista, firme, fixada, os mares ser distanciados, os céus ser estabelecidos, depois criou o sol, depois criou a lua, assim como o primeiro foi Adão, e depois de Adão foi criado Eva. Entende? Então, no findar do sexto dia, a terra já não estava sem forma e vazia. Gênesis 2, a terra estava sem forma e vazia, mas o Senhor continuou a sua criação. Deus continuou a criar a terra no seu completo, né? Então, quando Deus cria a terra no seu completo, no sexto dia, ela já não estava mais sem forma e já não estava mais vazia. Mas segundo o que nós lemos em Isaías 45, no versículo 18, ela estava habitada, ou seja, ela não foi criada. Eita, foge não. Ela não foi criada vazia, porque ela ainda estava em criação. O estado dela de vazia, oxe, que ser estranho é isso. Aí, quando ela estava vazia, ela ainda estava no processo de criação. Ela já não estava criada, estava no processo de criação. E no processo de criação, o Senhor criou os seres dos mares, as árvores, os animais terrestres e os humanos, né? Começou com Adão, e de Adão que fez Eva. Entende agora o que Isaías 45:18 quer dizer? A palavra, ela não se contradiz, ela se completa. Basta nós olharmos com um olhar profundo. Então nós vemos que fala, a terra não foi criada vazia, porque no final da criação da terra, ela já estava habitada. Por isso que Isaías, no versículo 18, no capítulo 45, fala que ela foi feita para ser habitada. A terra não foi feita só para ser um vago no nada, né? Um vago flutuando no nada. Não, ela foi feita para ser habitada. O ser humano não foi feito por causa da terra, mas a terra foi feita por causa dos seres viventes. Para que no meio, por meio dos seres viventes, o nome do Senhor fosse glorificado. Quer mais? Quer mais? Todo joelho se prostrará e toda boca confessará o quê? O glória. Compreende? Que tudo é para a glória de Deus. A terra foi criada para ser habitada, e sobre a sua habitação do planeta Terra, o nome do Senhor seria engrandecido, porque tudo é para a sua glória. Amém?
Eu vou aqui apagar o restante, acredito que vocês já copiaram, para a gente poder estar aí introduzindo já um dos pontos finais dessa aula. Queridos, se vocês acharem assim alguma coisa que é bom ser acrescentado, algo assim, vocês podem me chamar no privado aí, todo mundo já tem meu WhatsApp, né? Para podermos estar sempre melhorando, hein? Talvez alguns vão assistir esse vídeo muito tempo depois da sua criação. A criação que eu falo é do vídeo, viu, irmãos? Mas, sei lá, muitos talvez vão ver esse vídeo depois de muito tempo do vídeo ter sido criado. Mas, sei lá, se ainda tiver com o mesmo WhatsApp, pode me chamar, né? Ou, por exemplo, quem não tiver aí ao WhatsApp, podem chamar assim, né? Lá no grupo do Telegram, que com certeza, conforme as pessoas estiverem tendo dúvida, que talvez seja a mesma que a sua, e seja lá já a resposta, ok? E se também não tiver, é só lá no Instagram e colocar Irmão Jacó, né? Ou Jackson Diniz, você vai estar me achando para a gente poder estar aí conversando. Você me envia um direct, nós estaremos aí esclarecendo as suas dúvidas, ok? Bom, então vamos lá. Completamos aqui. Sim, tá. Maravilhoso, perfeito. É isso aí. Tem mais 3 pontos ainda. Na verdade, a conclusão desse aqui agora, para a gente ir para os outros 2 final, é semelhantemente aos dias. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7. O primeiro dia, é interessante entendermos que foram criados a luz, primeiro dia, foram criados a luz, versículo 3, e haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. O interessante é que essa luz não é a luz do sol, porque o sol foi criado só depois, né? Vamos colocar aqui os pontos que foram criados e depois nós já vamos destrinchando tudo. Primeiro dia, luz. No segundo dia, os céus. Terceiro dia, mares e terra. No quarto dia, sol, lua e estrelas. Quinto dia, peixes e aves. Sexto dia, animais e humanos. Sétimo dia, terra ou descanso, ok? Nós vemos a luz que foi criada no versículo 3 não é o sol e a lua, porque o sol e a lua foi criado no dia quarto, no quarto dia. Então, que luz é essa? Que luz é essa? Que luz é essa? Olha que maravilha. Essa luz provavelmente é a própria glória de Deus. Sabe por quê? Vou colocar aqui, glória de Deus. Mas essa luz aí
Não é Jesus? Não. Porque segundo João 1, ao decorrer do capítulo 1, tudo que foi criado por intermédio dele. Então quando se criou a luz, já era ele criando a luz. Mas por que glória? Vamos lá, Gênesis 1. Olha só, para você ver que extraordinário. Versículo 4 e 5. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde de manhã, o dia primeiro. Uai, mas como foi dia e noite se não tinha nem sol e nem lua? Fácil. Distanciamento. Aqui está a terra. Quando a claridade estivesse perto da terra, ali era dia. Quando a claridade estava longe da terra, ali era noite. Porque longe da claridade, o que acontece? É escuro, é trevas. Então, quando estava claro era dia, quando estava escuro era noite. Por isso que quando a luz reflete em um lado do planeta, esse lado do planeta é dia, e aonde está trevas, que foi separado, é noite. Então, a separação entre dia e noite, aproximação de luz. O que está próximo à luz é dia, e o que está longe da luz é noite. Então essa luz já era a própria glória de Deus, fazendo justamente a separação entre dia e noite. Então, a aproximação da luz, dia. Quanto longe da luz, noite. Para você ver. Segundo dia, foram criados céus, que, como nós já falamos, separação das águas. Ou seja, a glória de Deus alumiava a terra, causando dia e noite, causando dia, e enquanto o outro lado que estava escuro era noite, justamente por revelar que as águas ainda estavam juntas. Aí no segundo dia que foi dividido, ou seja, esse reino de Deus, quando alumiava um lado, o outro estava escuro. Isso aqui é a teoria mais básica de ciências, né? Pega ali qualquer coisa, pega a sua Bíblia, coloca em direção à lâmpada. A lâmpada vai clarear um lado, o outro vai estar escuro. O que vai estar aparecendo é o reflexo da claridade de cima, mas ainda assim vai estar mais escuro, né? Aí existe essa separação de céus. Entre o terceiro dia, separação de mares e terra. Aqui é justamente onde as águas se ajuntam. O ajuntamento de água, e aonde se revela a terra seca. Agora, no quarto dia, como nós vemos aqui, aí sim o Senhor fez o sol, a lua e as estrelas para ser os luminares da terra. Que interessante. No quarto dia foram criados o sol e a lua e as estrelas. Mas para que foi criado o sol, a lua e as estrelas, se já existia luz, que já fazia divisão de dia e noite? Para quê? Vou colocar um café aqui, esperar você pensar um pouquinho aí. Para quê? Vamos lá. Maravilha? Qual foi o homem que viu a Deus? Me fala.
Não, vamos um pouquinho, não tão agressivo assim, vamos um pouquinho mais devagar. Quando o homem viu a glória de Deus, o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Vamos pegar um exemplo aqui do próprio Isaías. Em visão, não foi nem no olho nu, em visão, quando ele viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele pensou: ai de mim, sou homem de lábios impuros, vou morrer. Quando Daniel viu o anjo e toda aquela glória de Deus, qual foi o seu pensamento? Ele já caiu desfalecido, desmaiou, como morte. Quando João, em visão, havia visto a glória de Cristo no seu corpo glorificado, caiu como morto. Quando Moisés vê a glória de Deus, ele fica com seu rosto resplandecendo durante dias e dias e dias. Quando o povo começou a ver um pedaço da glória de Deus no monte, que o Senhor havia chamado todo mundo para o monte, e o pessoal não quis ir, causou no povo medo. Por isso que falaram: vai lá, Moisés, em nosso lugar. Aí Deus fala contigo e você fala conosco, por causa do medo de morrer. Pronto, primeiro ato aqui ainda dentro de Gênesis, quando Adão vai receber a visita de Deus depois de ter pecado. Qual foi a atitude de Adão? Deixa eu me esconder, não foi? E aí é onde está. O sol e a lua foram criados para servir de luminares, de luzeiros, segundo algumas traduções, para a terra, porque os homens não conseguiriam ver a glória de Deus. Mas Deus já havia planejado isso. O plano da salvação já estava feito antes da criação. Isso nós já estudamos. O plano de salvação já estava feito antes da criação. Olha que maravilhoso, né? Glória a Deus. Vamos lá para o quinto dia. Quinto dia o Senhor criou os peixes e as aves. Interessante que quando Deus deu ordem à criação dos peixes, Ele não pegou da terra e criou um peixe, não pegou da água e criou um peixe, mas Deus ordenou a água a produzir os peixes. Então os peixes logo se torna a origem, a origem dos peixes se torna a água, assim como das aves, o vento. Compreende? Do vento se criam as aves, das águas se criam os peixes. Você já parou para perceber que quando uma ave ela é impedida de voar, quando ela é impedida de viver livremente, a vida dela dura muito menos? Por isso que animais que vivem em cativeiro, a sua vida, o seu tempo de vida é muito menor do que ela em seu habitat normal. A origem das aves é o vento, a origem dos peixes é a água. Nós vemos eu tinha esquecido desse ponto: peixes, aves e árvores. É igualmente a árvore. Tira a árvore ali da terra ali e deixa ela fora da terra para você ver se ela vai sobreviver. Também vai morrer, né? Porque da terra se brotou a erva, da terra se produziu aves.
Então nós vemos que a origem da árvore é a terra, a origem dos peixes é a água, a origem das aves é o vento, é a origem. Por isso que quando os animais que também foram com a árvore são origens da terra. Pega um animal da terra e coloca lá no fundo do mar e solta ele. Ou tenta obrigar um animal que é da terra a viver no profundo do mar. O único animal que tem-se assim, alguns minutos ainda são animais que são amplos, né? Tipo tartaruga, crocodilos. Mas por justamente tratar como aqueles répteis de alma vivente. Pegou? E mesmo assim, ainda deles precisam de oxigênio para poder continuar. Então, se for passar todo o tempo somente em um estado, não vai conseguir viver, né? Então veja, os animais, as árvores, a origem deles é a terra. Dos peixes, a origem deles é a água. As aves, a origem deles é justamente tanto terra como o vento. Você entende que tudo fora da origem não consegue viver? Já pensou nisso? Então vamos no mais profundo. Os humanos, as mãos de Deus formou o boneco de barro, mas o fôlego de Deus deu vida ao boneco. Enquanto as mãos de Deus, quando formou o boneco, era somente um boneco. Ou seja, enquanto era um boneco, ainda não era um humano, era um boneco. Era algo que ainda estava sendo feito. Não era algo ainda feito, mas quando Deus sopra, aí vira humano. Então a origem do homem não está somente na terra, mas está dentro de Deus, né? Está dentro de Deus. Ou seja, um peixe fora da água, ele morre. Uma árvore arrancada da terra, ela morre. Quando nós somos tirados de Deus, nós também temos a tendência de morrer. Mas por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E o que é que nos afasta de Deus? É o pecado. Compreende? Então, mediante aos dias, nós vemos o Senhor até o sexto dia fazendo suas criações. No sétimo dia, o Senhor termina a criação. Aí sim, Isaías 45:18. Quando a terra terminou de ser criada, ela não estava vazia, mas ela estava habitada. Amém? Tá, essa teoria aqui. Vamos fazer o seguinte. O vídeo já está ficando muito grande. Bora para João, capítulo de número 1. Nós vamos ver a referência que existe em João 1 com Gênesis 1. Aí logo futuramente nós vamos estar aí fazendo de Gênesis 2 adiante. Vocês podem estar pensando, mas uma aula assim, por apenas alguns versículos, vai demorar muito para ter o término deste curso. Não, nem sempre, né? Vai ter algumas passagens aí, vai ter alguns dias aí que nós vamos tratar de diversos capítulos em uma só, né? Em uma aula só. É que esses primeiros são capítulos enriquecidos de demais passagens para poder ter um conhecimento profundo em si mesmo, né? Então, assim, esses primeiros capítulos
são necessários se dar essa atenção para a gente não poder cair aí em teorias somente, mas estar plenamente com a palavra fiel e verdadeira. Bem? Então bora lá. João 1. Vamos ler o versículo 1, versículo 2, versículo 3 e comparar com Gênesis 1 também. Versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Ambos praticamente se tratam da mesma coisa, né? Eu quero trazer isso como o último ponto dessa nossa aula para vocês poderem ver como a palavra em si ela se completa. Vamos lá. Gênesis 1. Põe seu dedo aí para separar a Bíblia, viu? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, somente o primeiro versículo. E no princípio criou Deus os céus e a terra. João 1:1 está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós já vemos aqui rapidamente que em João 1, né? No João 1, aqui trata que no princípio, ambos, se é tratado no princípio da criação. Ou seja, Gênesis, João, primeiro, fala sobre o princípio. O mais interessante ainda é que aqui em João 1 fala: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas como o verbo era Deus? Aula passada, vocês lembram da palavra Elohim, que significa justamente Deus no plural, ou deuses no singular. Ou seja, a trindade que nós aprendemos na aula passada, ela é justamente tratada sobre esses dois primeiros versículos. Entende? Por isso que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Elohim. Olha aí, para você ver como esses três versículos se tratam da mesma coisa. João, versículo de número 2: ele estava no princípio com Deus. Ou seja, ele estava no princípio com Deus. Gênesis, no versículo de número 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Só que entra alguém aqui junto: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito de Deus estava lá. Por mais que a terra ainda estava sem forma e vazia, sem nenhum homem habitando, ainda assim estava. Assim como em João, estava. Por isso que nós vemos que a terra não foi uma explosão que aconteceu do nada. No princípio estava o Senhor a formando. No princípio o Senhor estava a formar o planeta. Quando formou o boneco,
era somente um boneco. Ou seja, enquanto era um boneco, ainda não era um humano, era um boneco. Era algo que ainda estava sendo feito. Não era algo ainda feito, mas quando Deus sopra, aí vira humano. Então a origem do homem não está somente na terra, mas está dentro de Deus, né? Está dentro de Deus. Ou seja, um peixe fora da água, ele morre. Uma árvore arrancada da terra, ela morre. Quando nós somos tirados de Deus, nós também temos a tendência de morrer. Mas por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E o que é que nos afasta de Deus? É o pecado. Compreende? Então, mediante aos dias, nós vemos o Senhor, até o sexto dia, fazendo suas criações. No sétimo dia, o Senhor termina a criação. Aí sim, Isaías 45:18. Quando a terra terminou de ser criada, ela não estava vazia, mas ela estava habitada. Amém? Tá, essa teoria aqui. Vamos fazer o seguinte. O vídeo já está ficando muito grande. Bora para João, capítulo de número 1. Nós vamos ver a referência que existe em João 1 com Gênesis 1. Aí logo futuramente nós vamos estar aí fazendo de Gênesis 2 adiante. Vocês podem estar pensando, mas uma aula assim, por apenas alguns versículos, vai demorar muito para ter o término deste curso. Não, nem sempre, né? Vai ter algumas passagens aí, vai ter alguns dias aí que nós vamos tratar de diversos capítulos em uma só, né? Em uma aula só. É que esses primeiros são capítulos enriquecidos de demais passagens para poder ter o conhecimento profundo em si mesmo, né? Então, assim, esses primeiros capítulos são necessários se dar essa atenção para a gente não poder cair aí em teorias somente, mas estar plenamente com a palavra fiel e verdadeira. Bem? Então bora lá. João 1. Vamos ler o versículo 1, versículo 2, versículo 3 e comparar com Gênesis 1 também. Versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Ambos praticamente se tratam da mesma coisa, né? Eu quero trazer isso como o último ponto dessa nossa aula para vocês poderem ver como a palavra em si ela se completa. Vamos lá. Gênesis 1. Põe seu dedo aí para separar a Bíblia, viu? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, somente o primeiro versículo. E no princípio criou Deus os céus e a terra. João 1:1 está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Então nós já vemos aqui rapidamente que em João 1, né? Em João 1, aqui trata que no princípio ambos se é tratado no princípio da criação. Ou seja, Gênesis, João, primeiro, fala sobre o princípio. O mais interessante ainda é que aqui em João 1 fala: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas como o Verbo era Deus? Aula passada, vocês lembram da palavra Elohim, que significa justamente Deus no plural, ou deuses no singular. Ou seja, a trindade que nós aprendemos na aula passada, ela é justamente tratada sobre esses dois primeiros versículos. Entende? Por isso que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Elohim. Olha aí, para você ver como esses três versículos se tratam da mesma coisa. João, versículo de número 2: ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele estava no princípio com Deus. Gênesis, no versículo de número 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Só que entra alguém aqui junto: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito de Deus estava lá. Por mais que a terra ainda estava sem forma e vazia, sem nenhum homem habitando, ainda assim estava, assim como em João estava. Por isso que nós vemos que a terra não foi uma explosão que aconteceu do nada. No princípio estava o Senhor a formando. No princípio o Senhor estava a formar o planeta. A diferença aqui é que em Gênesis fala do Espírito, em João fala sobre Cristo. Só que Cristo estava com quem? Com Deus. Espírito Santo, Cristo estava com Deus. Estava. Elohim, os três sendo um. Olha, o versículo 3, o que se completa, vamos lá. João está escrito assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha, aqui para nós, vamos lá. Ó, no primeiro verso de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tratando de ser. Ele estava no princípio com Deus, tratando de estar. Versículo de número 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Falando sobre o fazer, ou seja, o criar. Em Gênesis, o que é que fala? Vamos lá, olha o 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz.
Tudo que foi feito, né? Vamos lá. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Certo? Mas o primeiro versículo de João fala que no princípio Ele era o Verbo. Se no princípio Ele era o Verbo, e no versículo 3 fala que tudo que foi feito pelo intermédio dele, que sem Ele nada do que foi feito se fez, então nos mostra que lá em Gênesis, no versículo 3, e disse, quem era? Quem estava ali? Vamos dar uma dica: verbalizando. Quem era essa verbalização, se é que existe essa palavra? Quem era o Verbo? Se Jesus era o Verbo, e no versículo 3 existe o disse, e era o Verbo, então no versículo 3 estava o Verbo dizendo: haja luz. No versículo 3, tudo foi criado por Ele. Pegou? Quando saiu o Verbo, disse, o Verbo já era Jesus. Por isso que nós vemos, era o próprio Verbo criando a luz, porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A semelhança entre os 3 primeiros versículos de Gênesis, eu só troquei a ordem, né? Só confirmar. Aqui é João 1, e aqui é Gênesis. Não importa, os 3 primeiros versículos, ambos estão ligados de uma forma extraordinária. Por isso que o evangelho que nos escreveu João não fala apenas do início de Jesus na terra, mas trata de Jesus em ação no princípio de todas as coisas. Amém? Então, essa é a nossa aula de hoje, o primeiro capítulo de Gênesis. Demos entrada no capítulo 2, tratando sobre o sábado, onde Deus terminou a criação, né? E no próximo vídeo estaremos aí estudando, ao decorrer, já provavelmente, já vamos entrar desde aí do capítulo 2, da criação de Adão, até a sua, não somente queda, mas saída do Jardim do Éden, até um pouco mais para frente. Então provavelmente aí nós vamos pegar já uns 3 capítulos seguidos, ou 4 capítulos já seguidos, em uma aula só, tá bom? Esses 2 primeiros vídeos foram longos, né? Justamente pelos seus pequenos e raros e ricos detalhes que eles contêm, né? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você esteja gostando desse curso, e espero que você, né, compartilhe com seus amigos, divulgue aos seus amigos que temos um curso teológico, né? De primeira instância estamos fazendo ele gratuitamente, que é justamente estarmos dando o início de um grande projeto que nós temos, né? Mas estamos para poder ajudar. Qualquer dúvida, o grupo no WhatsApp está aberto durante este dia, e no Telegram 24 horas por dia estará aberto para você. Suas perguntas e as suas dúvidas, para a gente poder estar uns com os outros. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.